apresentados aqui pela Boyd, com a ilustre presença aí do nosso convidado, o Eduardo Rusca. A gente está muito contente de recebê-los e esperamos que essa conversa ajude a entender e, quem sabe, até a desmistificar um pouco o ChatGPT, essa ferramenta que tem deixado aí muita gente impressionada e até assustada. Eu sou Leonardo de Souza, sou um dos sócios da Boyd aqui no Brasil e líder para as práticas voltadas aos mercados de tecnologia, mídia e telecom. A Boyd é um grupo multinacional norte-americano com mais de 70 anos de história, uma das maiores e mais tradicionais consultorias globais voltadas à área de capital humano, com atuação aí em 3 principais linhas de negócio. Uma linha que chamamos de Leadership Consulting, com a qual apoiamos as empresas em projetos de organização e desenvolvimento de pessoas. Uma linha de negócio de gestão interina, Interim Management, e a linha de negócio de Executive Search, através da qual apoiamos as empresas para a seleção de executivos, para posições de alta gerência ou conselho, nossa mais representativa atividade no Brasil e no mundo. Está conosco aqui no background a Érica Oliveira. Obrigado, Érica, que vem nos dando apoio aí e nos dará apoio durante a nossa conversa. E, naturalmente, está aqui com a gente também o Eduardo Rusca, o qual deixarei se apresentar a vocês daqui a pouco. Mais adianto, o Eduardo é um dos maiores especialistas em dados do país. Nossa conversa está programada para durar 1 hora e será gravada. Tá? A gente reservou um período final de alguns minutos, talvez 10, 15 minutos, para responder as perguntas que podem e devem ser feitas aí pelo chat aqui do Zoom. Tá? Então, por favor, fiquem à vontade. No final, a gente vai tentar passar por todas elas, ou pelo menos pela maioria das questões. Tá? Bom, obrigado mais uma vez a todo mundo e eu deixo a palavra aí com o Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Léo, só confirma se vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Ótimo, então tá bom. Bom dia, então, agradeço aí pela presença de todos e também pelo convite aí do Leonardo da Boyd, né? É um grande prazer aqui, uma grande alegria poder conversar sobre esse assunto que está tão aí em voga, né? Todo mundo está falando sobre ChatGPT, conceitos, oportunidades e riscos, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e aí só vou pedir uma confirmaçãozinha para ver se está tudo ok aí. Vocês estão vendo a minha tela em modo cheio? Estamos vendo, Eduardo, tudo certo. Ótimo, então tá bom. Bom, antes de começar a apresentação, peraí. Antes de começar a apresentação propriamente dita aqui, eu vou fazer uma breve autoapresentação aqui sobre a minha jornada, né? Então, eu tive basicamente uma carreira dividida em 2 partes, digamos assim, uma parte mais acadêmica até 2012, né? Que continua rendendo aí alguns frutos. Eu fico feliz aí com o impacto das publicações geradas, que tem proporcionado que eu apareça aí nas listas dos top 2% dos cientistas mais influentes do mundo nessa área, né? E após 2012, eu fui atuar no mercado. Eu sempre quis trabalhar com ciência de dados mais aplicada, né? Então, eu fui cofundador e cientista chefe da startup Big Data, que é a primeira empresa brasileira a usar a inteligência artificial para negócios. Depois da minha passagem pela Big Data, eu fui para o Itaú, onde fui líder na montagem e gestão de times de cientistas de dados, atuando em grande escala, né, em problemas variados de negócios, né? E depois tive uma passagem de 2 anos, mais ou menos, pela Ambev, onde eu fui diretor de dados e analytics para a América do Sul, né? Atualmente, eu estou empreendendo, eu tenho minha própria empresa de consultoria, né? Então, estou procurando gerar um impacto aí concentrado na área em que eu entendo um pouquinho mais, em que eu sou um pouquinho mais especialista, que é a ciência de dados, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Em particular, a gente vai falar sobre ChatGPT, né? O assunto é muito mais amplo do que apenas o ChatGPT, mas a gente vai direcionar o nosso canhão aqui para o ChatGPT hoje, né? O nosso foco, né? Canhão fica muito bélico. A agenda está dividida mais ou menos assim. Eu vou dar uma motivação um pouquinho mais ampla do que simplesmente falar sobre ChatGPT, então algumas aplicações relevantes de grandes modelos de linguagem que embasam, além do ChatGPT, outras coisas, né? Então, vamos ver alguns conceitos fundamentais sobre grandes modelos de linguagem, né? Mas para colocar todo mundo na mesma página e para depois vocês terem melhores condições de entender
as oportunidades, os impactos, os riscos, os desafios, assim por diante. E aí, na sequência, a gente fala sobre GPT, que eu já antecipo aqui, é uma sigla que vem do inglês, de Generative Pre-trained Transformer, né? Eu vou explicar essas 3 palavrinhas em detalhes logo na sequência. E a gente vai falar sobre geração de texto, riscos, oportunidades e impactos, e aí no final a gente tem um espaço aí para perguntas e respostas. Só um aviso, né, para aqueles que são um pouquinho mais técnicos, essa conversa hoje, ela foi pensada, ela foi desenhada para ser pouco técnica, eu diria assim, mas também não é só espuma, né? Então eu diria, tem um pouco de líquido para vocês conseguirem entender os conceitos, né, para a gente conseguir falar não apenas as buzzwords, mas entender um pouquinho o que está acontecendo, deixando de lado toda a matemática que é super pesada desse assunto, né? Mas, ao mesmo tempo, conseguindo ter uma conversa mais bem informada. Então, eu vou acabar priorizando a comunicação sempre que ela tiver em conflito com o rigor técnico, tá? Beleza. Então, primeira pergunta, por que entender grandes modelos de linguagem, né? E eu acho que a principal motivação é que os grandes modelos de linguagem, eles não aparecem apenas nas conversas humano-computador, que é, por exemplo, uma aplicação típica de ChatGPT. Eles acontecem também para criar e escrever histórias, você usa grandes modelos de linguagem. A gente usa grandes modelos de linguagem para fazer busca de informações, vou dar um exemplo logo na sequência. Para fazer reconhecimento, transcrição de áudio, também são usados grandes modelos de linguagem. Para sumarizar texto, para gerar código de programação automaticamente, para fazer tradução automática, para fazer análise de sentimento, enfim, são dezenas ou até centenas de aplicações, né? Provavelmente a mais popular hoje em chats inteligentes, né? No ChatGPT, por exemplo, mas existem várias outras, tá? Então, eu quero dar uma passada rápida sobre o que são esses modelos de linguagem, mas antes vamos falar um pouquinho de qual é o histórico desse assunto, né? Então, de onde é que vieram, né? O ChatGPT, que é simplesmente, acho que o mais famoso aí, a Google tem o Bard, a Amazon tem o Bedrock, tem várias outras startups e várias outras empresas menores que também têm seus chats inteligentes, né? O que significa, né, GPT? Então, eu já tinha antecipado, né, vem de Generative Pre-trained Transformer, são as iniciais desses 3 termos, e cada um deles tem um significado que a gente vai discutir aqui com um pouquinho de detalhe. Então, o G vem de generativo ou gerador, né? Então, há uns 10 anos atrás, assim, quando a gente olhava sob o prisma mais estatístico, a gente usava o termo gerador para se referir a um modelo que fosse capaz de gerar dados. E agora, generativo ficou mais na moda. Não está errado, aparece no dicionário em português, mas soa menos técnico para alguém que é da área. Mas está tudo bem, acho que ele vai acabar atropelando o termo gerador, né? Pela popularidade. O P vem de pré-treinado, que significa que esses modelos eles não vêm crus para a gente, eles vêm já com alguma inteligência de fábrica, digamos assim. Eu vou explicar como é que isso funciona. E o T maiúsculo, tem que cuidar, né, na pronúncia do T maiúsculo, né? Vem de transformer, certo? Então, o transformer é um tipo de rede neural profunda. Então, tem a ver com deep learning aqui. E aí, para situar um pouquinho a galera que, de repente, se sente confusa com termos, né? Deep learning, machine learning, inteligência artificial, etc., eu vou tentar fazer uma explicação bem breve aqui, só para dar um contexto digamos assim, da organização hierárquica dos conceitos. Então, a gente tem a grande área de inteligência artificial, gigantesca. Dentro dessa área de inteligência artificial, tem uma área que é super grande, é provavelmente a maior área da inteligência artificial, que é a área de machine learning, que diz respeito a aprender modelos a partir de dados, né? Dentro da área de machine learning, tem algoritmos específicos, que são os algoritmos de deep learning, são redes neurais profundas, né? E dentro de deep learning, tem essas redes neurais profundas que foram desenhadas, projetadas, para conseguir lidar com grandes modelos de linguagem. Então, essa é mais ou menos a configuração hierárquica de conceitos que a gente tem aqui, né? Em particular, os transformers, né, esse tipo de rede neural profunda, eles começaram, digamos assim, a ganhar grande popularidade em termos de aplicação em 2018, lançamento do GPT. Depois veio o GPT-2, o 3 e o Instruct e o Codex, né, que são normalmente referenciados como sendo GPT 3.5, porque eles ficam entre o 3 e o 4. O 4 está para ser lançado, algumas pessoas já estão testando, mas ele não está aberto ainda para o grande público, né? E no ano passado veio o ChatGPT.
O que é bastante curioso de toda essa história? Que os Transformers, na verdade, né, digamos assim, se eu fosse escolher uma única publicação, é um pouco injusto fazer isso, porque ninguém constrói essas coisas de um ano para o outro e sozinho, né? Você tem uma história aí de desenvolvimentos científicos que foram utilizados para se chegar nesse ponto. Mas o paper mais famoso que deu, digamos assim, origem aos Transformers propriamente dito, é esse paper Attention is All You Need, que foi publicado em 2017. Curiosamente, dos 8 pesquisadores, 6 são do Google, né? Então, isso é uma curiosidade que para os leigos normalmente choca um pouquinho, porque a gente acha que a OpenAI está muito mais na frente do que todo mundo, etc, etc, quando, na verdade, essas coisas surgiram de dentro de laboratórios do Google, né? Então, eu, particularmente, não acredito que o Google está muito atrás, não. Isso dá uma boa discussão, talvez, no final, se vocês quiserem conversar, né? Mas a OpenAI foi muito feliz em empacotar, né, o Transformer na forma de um produto muito amigável para o usuário, e acho que por isso ganhou muita popularidade. Muito bem. Então, Eduardo, só um comentário adicional aqui, uma pequena ilustração. Quer dizer, o OpenAI é a empresa detentora do produto ChatGPT, né? Muito obrigado. Eu estava já aqui, é tão automático para a gente, né? Mas, de fato, talvez algumas pessoas não saibam disso. Beleza, muito obrigado, Léo. Então, os Transformers, conforme eu já expliquei, né, são um tipo específico de redes neurais, e esses Transformers que a gente vai discutir aqui, né, são baseados em grandes modelos de linguagem, né? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre Transformers e como é que toda essa mágica aí acontece, eu vou explicar em linhas gerais o que é um grande modelo de linguagem, porque com mais conhecimento acho que vocês têm melhores condições de avaliar as oportunidades, os riscos, os impactos e assim por diante, né? Muito bem. Então, o que são grandes modelos de linguagem? Bom, grande todo mundo sabe o que é, linguagem também provavelmente todo mundo sabe o que é. Modelo é que talvez seja a palavrinha menos conhecida aqui. A gente fala muito em modelo, mas o que é um modelo? Então, um modelo, né, é uma descrição simplificada da realidade. Então, a gente quer entender o fenômeno geração de língua natural, digamos assim, o processamento de língua natural, como nós, seres humanos, usamos a língua, certo? Para entender, né, como que a língua é processada, a gente usa os modelos que são, por definição, descrições simplificadas da realidade. Então, eles jamais vão ser idênticos à realidade, eles são descrições simplificadas, muito boas, né? Impressionam quando a gente usa, mas ainda assim são descrições simplificadas e a gente já vai ver onde que estão essas simplificações, né? Os grandes modelos de linguagem, em particular, né, eles se propõem a digerir grandes quantidades de texto, né, e inferir relações entre as palavras, né? E, ao fazer isso, eles têm, então, a capacidade de ler, sumarizar, traduzir, prever e também gerar textos, né? De forma diagramática, né, para ilustrar um conceito que é importante aqui, quando a gente tem um grande modelo de linguagem, né, o que acontece? Para um grande modelo de linguagem atuar, ou agir, ou funcionar, ele recebe como entrada texto, uma parte de texto. Esse texto é processado, e aí o grande modelo de linguagem, normalmente, ele gera como resultado duas coisas, né? Ou uma representação numérica do texto, que aí as redes neurais consigam trabalhar, ou o texto diretamente. Os Transformers, eu já vou antecipar, eles usam essas duas saídas. Então, digamos assim, de maneira bem simplificada, né? Entra texto para um modelo de linguagem, ele gera uma representação numérica, essa representação numérica é utilizada pelo modelo para gerar a saída de texto, tá? Então, apesar de ter essas divisões aqui, na prática a gente usa as duas, é por isso que eu estou representando dessa maneira, né? De maneira um pouquinho mais formal, mas não se assustem, quem não conhece matemática, o que a gente está tentando fazer? O que é um grande modelo de linguagem? É uma tentativa de gerar a probabilidade da próxima palavra da frase dadas as anteriores. Então, esse símbolo aqui, essa expressão matemática, está simplesmente dizendo isso. Eu quero ser capaz de calcular a probabilidade de aparecer uma determinada palavra dadas as palavras que já apareceram na frase, tá? Então, essa é a ideia de um grande modelo de linguagem. Fazer essas estimativas de probabilidades para todas as palavras possíveis para aquele contexto e escolher qual deveria ser a palavra que deve aparecer na frase é o objetivo final de um ChatGPT da vida que vai tentar gerar texto para a gente, né? Então, vocês certamente já usavam modelos de linguagem muito antes do ChatGPT. Um exemplo aqui cotidiano é o uso do Google, que é uma ferramenta de busca. Tem modelo de linguagem por trás disso, né? Então, quando você digita, por exemplo, o ChatGPT e você para, né, ou qualquer outra frase que você colocar no Google, ele vai tentar adivinhar qual é a próxima
palavra que você provavelmente iria digitar. Então, aqui o Google, o que ele está fazendo? Ele está estimando a probabilidade das próximas palavras, dado as anteriores. Dado que eu tenho o ChatGPT qual que é a palavra que teria a maior probabilidade de aparecer na sequência? Ele nos dá a entender aqui que a mais provável é plágio, a segunda é confiável, a terceira é do Elon Musk e assim por diante. Tá? Então, isso é um grande modelo de linguagem que a gente usa no dia a dia. Provavelmente vocês têm aí ferramentas de autocomplete no WhatsApp e em várias outras aplicações. Né? Então, tem modelo de linguagem por trás. Né? Como é que a gente constrói esses modelos de linguagem? Como é que eles aprendem padrões? Né? Eles aprendem em 2 cenários de predição. O primeiro é o que a gente chama de próximo token. E aqui, token, né, é um termo técnico que significa um conjunto de caracteres. Um conjunto de caracteres pode ser uma palavra, pode ser mais de uma palavra, pode ser um ponto de interrogação, pode ser um ponto de exclamação, pode ser um ponto final, pode ser uma vírgula e assim por diante. Então, token é um conceito mais geral do que palavra. E a gente precisa aprender também onde coloca vírgula na frase, onde coloca ponto final e assim por diante. Né? Então, um exemplo de predição do próximo token é a matéria que mais gosto é, e aí tem um espaço em branco aqui, né? O que a gente faz para aprender os modelos de linguagem? A gente coleta frases, né, por exemplo, da internet ou de documentos, seja lá de onde for, já vou falar mais sobre isso na sequência, né? E provavelmente vai ter uma frase lá que aparece que a matéria que mais gosto é, sei lá, português. A matéria que mais gosto é inglês, whatever, seja lá o que for, certo? Eu uso essas frases, escondo o último token, que nesse caso é uma palavra, certo? E aí ensino o modelo de linguagem a estimar essas probabilidades, tá? Essa é a ideia básica. Você pode fazer isso no meio da frase também, tá? Eu vou simplificar aqui, vou falar mais para o fim da frase, mas no meio da frase também tem alguma utilidade a gente ser capaz de fazer isso usando as palavras do entorno, né? A gente sempre chama essa janela de tokens aí, as palavras anteriores e as posteriores também a gente pode usar, tá? Muito bem. Bom, beleza. Vamos fazer um exemplo bem ingênuo via força bruta, né? Para a gente ter uma ideia de onde podem vir essas probabilidades, né? Então, digamos que eu queira estimar qual deveria ser a próxima palavra da seguinte frase. A matéria que mais gosto é. Né? Tem um espaço em branco, eu quero preencher esse espaço em branco. Eu vou consultar o Google, que qualquer um de vocês pode fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui. Então, eu coloco, entre aspas, no Google, a frase, a matéria que mais gosto é. É a parte da frase, uma parte da frase, certo? Quando eu faço essa pesquisa, o Google vai lá e procura por conteúdo que tenham exatamente essa frase. E ele retorna para mim 2.430 resultados. Então, essa frase, a matéria que eu gosto aparece em conteúdos de 2.430 resultados de conteúdo. Vamos simplificar a discussão, certo? Aí, por exemplo, eu quero preencher, certo? Mas qualquer palavra poderia aparecer. Eu vou começar com aquelas que são mais prováveis desse contexto, mas, na verdade, a ferramenta, em princípio, não sabe. Nós estamos fazendo um método de força bruta. Então, por exemplo, eu posso colocar a frase inteira para estimar qual é a probabilidade de que a próxima palavra seja matemática. Para isso, eu coloco a frase completa, a matéria que mais gosto é matemática. A quantidade de resultados de busca que vão vir quando eu coloco essa frase completa, obviamente, tem que ser menor do que a consulta anterior, porque ela é uma consulta mais restrita, mais específica, menos geral. Então, eu estou impondo uma restrição a mais na minha consulta, o que faz com que eu recupere menos documentos. Com esses 2 números, eu tenho 442 resultados aqui de busca, né? Eu consigo estimar a probabilidade de que a próxima palavra seja matemática. Nesse caso, é 18%. Que é surpreendentemente alto, eu chutaria que deveria ser educação física, porque era a matéria que eu mais gostava na escola, certo? Mas matemática, aparentemente, tem algum apelo, né? Se a gente fizer para educação física, a gente vai recuperar 8 documentos. Então, a probabilidade de ser educação física é 0,3%, português 0,4% e assim por diante. E aí você pode listar todas as palavras que você acha que poderiam aparecer, em geral, que a gente chama de distribuição de probabilidades. Uma distribuição de probabilidades é um nome que às vezes intimida, mas só quer dizer o seguinte: cada palavrinha vai ter uma probabilidade. Eu estou distribuindo as probabilidades, que deveriam somar 100%, então eu distribuo em várias palavras de tal forma que no agregado dê 100%, tá? Então, essa é basicamente a ideia de um grande modelo de linguagem. Estou estimando a probabilidade do próximo token, dado a frase, a matéria que mais gosto é. Beleza? Muito bem. Esse método da força bruta, na prática, não é apropriado. Eu só usei ele didaticamente para vocês entenderem de onde vem a mágica, certo? Ou seja, a gente consulta grandes massas de dados textuais e tenta estimar as probabilidades de acordo com a frequência com a qual
as frases aparecem, né? Ou os tokens aparecem também. Por que que ele não é apropriado? Então, primeiro, alguns conjuntos de tokens, o conjunto, né? Quando eu penso na, digamos assim, partes das frases, né? Não vão aparecer na base de dados. E talvez alguns desses conjuntos sejam frases que nos interessariam, né? Então, esse tipo de busca que eu fiz, que é busca exata, né? Ele não permite que eu tenha flexibilidade, né? Eu só faço busca exata o tempo todo. E o custo computacional de fazer isso também é proibitivo, tá? Então, como é que a gente lida com esse problema? A gente codifica esses tokens em vetores, né, usando redes neurais. Então, os vetores são uma montoeira de número, para quem não quiser se preocupar muito em como que isso acontece, né? Mas, basicamente, a gente está, digamos assim, vou exagerar, tá? Primeira hipérbole aqui da nossa conversa. A rede neural, ela é uma simplificação, e até a simplificação exagerada do cérebro humano, tá? Mas, enfim. O que que a gente tem? A gente tem neurônios na entrada, então são unidades de processamento que capturam algum sinal. Então, no nosso caso, digamos que seja as palavras matéria, que, gosto. E na saída ela tem um neurôniozinho também, que computa uma função matemática. Ele faz uma continha para descobrir que a saída deveria ser matemática. Por quê? Eu vou colocar matemática na saída porque eu sei que é uma palavra que aparece e eu quero que a rede neural aprenda que quando tiver o contexto de matéria, que gosta e coisas nessa linha, ela vai aprender que uma das possíveis saídas é matemática. Ela processa essas palavras da entrada, gerando números, certo? Faz uma montoeira de conta aqui no meio, nessa camada intermediária, hidden layer aqui, e gera um número. E na saída, a gente vai ter uma probabilidade, tá? Essa probabilidade, se for alta para matemática, ela vai deixar, digamos assim, os parâmetros, os pesos que aparecem aqui no meio, que são essas setinhas, do jeito que estão. Quase nunca vai estar. Então, ela vai ter que ajustar os pesos de tal forma que, quando aparece um contexto, matéria que gosto, na saída vai ter que sair matemática. Pode sair português também, pode sair qualquer outra coisa que esteja na minha base textual. A gente não precisa escolher as palavras. A gente entrega a massa de texto para a rede neural, ela processa tudo, ela vai processando frase após frase, ou partes de frase após partes de frase, todas elas, e vai corrigindo os pesos para aprender esses contextos, tá? Então, essa é a ideia básica. Então, elas facilitam, né, a descoberta de padrões e a generalização, na medida em que a gente vai apresentando, né, todos esses textos, né, e melhoram aquelas estimativas de probabilidades que eu mostrei para vocês. Então, essa é basicamente a ideia simplista aqui dos modelos de redes neurais aplicados a esse contexto, né? E agora vamos falar um pouquinho mais sobre como que isso acontece na realidade, né? Que esse exemplo que eu dei foi, de novo, bastante simples, mas acho que ele é ilustrativo do funcionamento das redes neurais. Mas como que acontece na prática mesmo de processamento de linguagem natural, né? Ou em inglês, Natural Language Processing, certo? Então, quando a gente usa as redes neurais para processamento de linguagem natural, né? Elas vão aprender padrões a partir de bilhões de entradas, que são partes de frases, conforme eu já expliquei, e saídas, que são as palavras. Então, ela pega todas as frases, digamos assim, que aparecem no meu conjunto de textos e vai processando uma a uma e vai, digamos assim, escondendo a última palavrinha e usando as que aparecem antes como treinamento para dizer que nesse contexto aparece essa palavra, naquele contexto aparece essa palavra e assim por diante, né? Então, exemplo, eu poderia pegar aqui, já é uma representação de uma rede neural mais próxima daquilo que a gente tem na realidade, muito mais complexa do que aquela que eu mostrei para vocês, né? Então, a gente tem aqui na entrada dessa rede neural, que está aprendendo padrões, a frase "The students open their", né? E não tem mais nada na sequência, ou seja, está faltando, é uma parte de uma frase, certo? O que eu preciso ensinar para a rede neural? Que na saída deveria ter uma probabilidade alta de aparecer livros ou laptops, por exemplo, e outras palavras deveriam ser menos prováveis. Então, eu pego uma montoeira de frases que existem na minha base textual, passo nessas redes neurais e elas começam a aprender que para esse contexto, em que tem estudante, abriu alguma coisa, só pode ser livro, laptop ou alguma coisa nessa linha. Poderia ser a porta da sala, mas daí não combina com o there, por exemplo, e assim por diante. Então, dependendo do contexto, a rede se adapta, tá? Então, essa é a ideia básica. Os transformers, né, eles são redes neurais gigantescas, muito profundas. Quando a gente fala de profundidade, significa a quantidade de camadas de neurônios que eu tenho dentro da rede, digamos assim, para ser capaz de generalizar, aprender funções matemáticas e assim por diante, né? Então, você vai ter milhões de neurônios e bilhões de conexões. No cérebro humano, a gente tem muito mais do que isso, tá?
Está mais para trilhões de conexões aí, e centenas de milhões de neurônios, alguma coisa nessa linha. Ninguém contou ainda exatamente, mas enfim, as estimativas são essas, né? Esses transformers geradores pré-treinados têm esse nome porque eles aprenderam coisas gerais a partir de grandes bases textuais. Então, o ChatGPT, em particular, aprendeu sobre muita coisa que tinha na internet. Muita coisa que tinha na internet. Tudo que tinha na Wikipedia. A gente não sabe exatamente quais foram as bases de dados que foram utilizadas para o aprendizado, mas pensa no seguinte, pegar toda essa massa de dados que está disponível na internet, uma boa parte dela, né, toda a Wikipedia, etc., né, e colocar para um modelo de rede neural aprender todas as frases. É isso, basicamente, certo? Então, é um treinamento brutal, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né? Mas eu acho que é importante a gente discutir aqui como é que ele gera palavras. Então, a gente já viu que ele é pré-treinado, transforma em um tipo de rede neural, faltou explicar a parte generativa, certo? Como é que eles geram texto a partir de uma determinada entrada. E aí, o conceito-chave aqui é o de modelo autorregressivo, ou decoder autorregressivo. Então, basicamente, se concentrem aqui na figurinha que está à esquerda. A gente vai ter um prompt de entrada, ele vai entrar num modelo autorregressivo, que eu já vou explicar o que é, e vai ter como resultado um texto na saída, certo? Que é o que vocês observam quando vocês usam o ChatGPT. Como que isso funciona na realidade, né? A gente já viu que os grandes modelos de linguagem estimam a probabilidade da próxima palavra, dadas as palavras anteriores. Então, no nosso modelo gerador de texto, que está aqui, quais são as palavras anteriores? É o YT-4, YT-3, T-2, T-1, certo? Então, tem as palavras anteriores. Em função das palavras anteriores, que são os Y em preto aqui, eu vou gerar o Y chapéu Tzinho em azul aqui, que é a próxima palavra. Então, eu estimo a probabilidade para todas as palavras que eu tenho no meu corpus, né, no meu conjunto de textos, escolho, digamos, aquela que é a mais provável e preencho a frase. A partir do momento que eu preenchi a frase, agora o meu Y de T, que é a palavrinha que eu acabei de gerar, que eu escolhi a partir das probabilidades, ela faz parte da frase e vai ser utilizada para prever a próxima palavra, que é o YT mais 1. Uma vez que eu previ o YT mais 1, agora tanto o YT mais 1 quanto o YT e todas as outras palavras que eu tinha anteriormente, daí tem uma janela que vai se deslocando para não pegar todas as palavras anteriores, mas tipo as últimas 5, as últimas 6, as últimas 10, assim por diante, certo? Você vai gerando o texto. Então é por isso que, por exemplo, quando você está usando lá o ChatGPT, você vê que às vezes ele dá umas paradinhas assim e começa a preencher. Ele preenche umas palavrinhas e vai um pouquinho mais. Ele está fazendo essa inferência e está preenchendo as frases, tá? Então, basicamente, essa é a ideia, né? Então, para explicar um pouquinho mais quais são as implicações, digamos que eu tenha a seguinte frase: You wanted to go to the... E aí tem um modelo para prever a próxima frase. Poderia ser restroom, que é a palavra mais provável aqui, ele queria ir ao banheiro. Poderia ser the grocery, né? Então, comprar mantimentos, né? A loja, aeroporto, banheiro, praia e assim por diante. Quais são as implicações? Ele vai ter que escolher uma. Ele não pode ficar na dúvida e falar, talvez seja essa ou aquela outra. Ele vai ter que preencher uma palavra. Dependendo da palavra que ele preencha, ele leva a conversa para um contexto X, Y ou Z. Exemplo, Edu estava no bar tomando umas geladas com seus amigos. Ele queria ir ao... Aí digamos que a palavra mais provável seja banheiro. Aí ele vai continuar com a próxima previsão, sendo aliviar sua bexiga. Se ele escolheu aqui, né, a partir das probabilidades, hospital, provavelmente o contexto da conversa não vai ser para ir aliviar a bexiga no hospital. Vai ser no hospital verificar seu nível de glicose e as implicações que vêm na sequência. A esposa do Edu ligando para ele, assim por diante, né? Ou ao aeroporto para não perder seu voo, né? Então, dependendo da palavra que ele prevê, ele vai gerar o contexto dali para frente. É por isso que, normalmente, quando esses modelos de linguagem começam a se perder em algum momento da conversa, ele vai propagando o erro que ele cometeu para frente, né? Muito bem. Então, agora a gente consegue falar de riscos, né? Então, eu vou dizer o seguinte, tá? Eu poderia falar aqui o que eu acho, mas eu acho mais convincente e talvez mais produtivo pegar o próprio relatório técnico do GPT-4, qualquer um de vocês pode ter acesso, é meio árido, chato de ler, técnico, etc, etc, mas se você abstrair das tecnicalidades, você pega as principais mensagens, certo? O GPT-4, só lembrando, é a versão melhorada do GPT 3.5 que está no ChatGPT, ou seja, é um modelo de linguagem mais avançado, que ainda não está disponível ao público, certo? Nesse relatório técnico, escrito pela própria OpenAI,
vamos lá, fabricante, né, do produto ChatGPT, eles dizem o seguinte, limitações, né? O modelo alucina fatos e comete erros de raciocínio, ou seja, ele vai inventar coisas, tá? Em algum momento ele vai inventar coisas. Tem vários exemplos aí de invenções, depois vocês podem se divertir procurando aí na web, né? O modelo também vai fazer previsões bastante erradas, com muita confiança, certo? Na verdade, não existe ainda, até onde se sabe, né, uma maneira de avaliar a confiança da predição sendo feita, né? Na verdade, o quão correto, qual é a confiança que você tem no texto que você gerou. Se eu conseguisse ter essa resposta, eu conseguiria pôr um guardrail naquilo que eu gero, por exemplo, de texto, mas aparentemente isso ainda não é possível tecnicamente, né? O GPT-4, né, de novo, versão melhorada do GPT 3.5, tem vários vieses nas saídas. Então, assim, vai ter viés, né? Não tem garantia de que o texto gerado está correto. Aqui é o sumário que eu estou dando para vocês, tá? Não vou ficar gerando extract do texto aqui ad eterno. Vai gerar informações falsas em algum momento, que é o que a gente chama de alucinação ou confabulação, é o termo técnico preferido aí pelas pessoas mais técnicas, né? Vai ter em algum momento viés, linguagem tóxica, né? Lembrando que esses modelos, eles aprendem o que está no texto. Eles não são capazes de raciocinar, de pensar num sentido mais filosófico, certo? Eles pegam aquela massa gigantesca de texto e aprendem a probabilidade do próximo token, né? Então, eles são, digamos assim, papagaios altamente treinados num conjunto extremamente grande de informações, mas eles não são capazes de pensar por si mesmos, ok? Um ponto importante, né, sobre a privacidade dos dados enviados à API nas queries, né? Então, se você está usando aí o ChatGPT, a versão gratuita, etc., não coloque dados sigilosos ou dados que apresentem alguma vantagem competitiva da tua empresa nesse prompt, porque tem um risco, sim, de que a entrada, né, que é o contexto para o ChatGPT gerar o teu texto, ele pode sim ser usado no treinamento e, eventualmente, lá na frente, algum terceiro fazendo uma consulta parecida com isso, pode descobrir aquilo que você colocou lá como informação para dar contexto, e ele usou aquilo na própria base de conhecimento para fazer o ajuste do modelo de rede neural, por exemplo, né? Então, teve um caso aí famoso da Samsung, né, que os funcionários foram usar o ChatGPT e acabaram vazando segredos estratégicos da empresa. A Apple também já proibiu os funcionários de usar, né, porque existem esses riscos, tá? Então, dica do dia, digamos assim. Um outro problema, né? Aqui, pensando na nossa língua, português, né? O ChatGPT ele foi treinado, em sua grande maioria, por textos em inglês, né? Em português, em particular, a gente precisa se preocupar com gírias, né? Que provavelmente tem pouca gíria na internet, nos documentos que foram utilizados. Então, se a tua aplicação está sujeita a gírias, provavelmente o desempenho da ferramenta não vai ser tão bom quanto você espera, olhando para textos mais acadêmicos, digamos assim, certo? Algumas oportunidades e impactos aqui no meio corporativo, tá? Então, vamos tentar finalizar aqui sendo otimista, né? A principal oportunidade, é óbvia, cai de madura, são os chatbots, né? E aí eu acho que tem dois desafios, né? Como é que a gente refina um modelo de linguagem que foi treinado com textos da internet para o domínio específico, ou seja, para a tua firma, para os problemas da tua firma, da tua empresa, certo? Como é que eu refino? Isso é possível de fazer tecnicamente, sim, né? Mas apresenta alguns desafios, não é simples a ponto de delegar para o estagiário para fazer isso, tá? E, principalmente, talvez, como é que integra com soluções existentes? Porque você não vai desligar o teu chatbot que já está conversando lá com o teu cliente e falar assim, cara, agora eu vou usar ChatGPT, desliga o chatbot que eu investi aqui 10 anos de trabalho nele, né? Vou aposentar, dar um bom plano para ele, né? Um bônus na saída e vou desligá-lo. Acho que ninguém vai fazer isso. Se você não vai fazer isso, aí eu pergunto, como é que você vai integrar o teu chatbot, que, por exemplo, provavelmente está baseado em regras de negócios, né? Não tem nada de errado com isso, tá? Mas vai ser difícil fazer a integração com uma ferramenta de inteligência artificial. Quer dizer, quando que uma entra na conversa, quando que entra a outra, como é que eu faço o guardrail da primeira na segunda e vice-versa, assim por diante. Ou seja, não é trivial fazer isso, né? Oportunidade bacana, eu acho que substituir ferramenta de busca, né? Ou FAQ. FAQ é chato pra cacete, né? A pergunta que você quer quase nunca tá lá, né? Você tem que ficar lendo uma montoeira de perguntas com a esperança de que a resposta esteja em alguma delas, dentro, escondida, etc. Então, eu acho que aqui tem bastante espaço para a gente usar essas ferramentas mais conversacionais, alimenta ela com as FAQs e com os dados dos produtos, etc, etc. Eu acho que tem uma boa chance aqui de você ter uma ferramenta mais amigável,
né, que gere economia de tempo, aumento de produtividade, e que imponha poucos riscos à tua aplicação, né? Criação de conteúdo também, acho que o que a gente mais faz aí para se divertir, né, com o ChatGPT, né? Então, você pode, nessa linha de criar conteúdo, desenvolver blog, artigo, posts, né? Brainstorming, assim por diante, né? Tudo isso, eu acho que passando por uma curadoria a posteriori, eu não seria louco a ponto de deixar gerar alguma coisa e postar, né? Ah, fazer um post no LinkedIn, deixa o ChatGPT fazer, nem lê e posta lá, estou exagerando, certo? É bom dar uma analisada no que ele gerou, né? Sugestões de apresentações, né, e descrições de produtos, acho que também é uma boa aplicação para esse tipo de modelo com um pouco risco, né? Aí, na linha de análise de texto, né? Na linha de análise de texto, a gente pode, por exemplo, dar sequência aqui a coisas que já vêm sendo feitas há mais de 5 anos, pelo menos, no mercado aqui brasileiro, de análise de sentimento nas comunicações com os clientes. Agora você tem um modelo de linguagem muito mais poderoso para interpretar as nuances da conversa, né? Então, acho que aqui dá para dar um boosting aí nos modelos existentes, né? Traduzir linguagem, né? Em documentos, e-mails e assim por diante. Então, pensa numa empresa multinacional que tem sede em vários países e o CEO quer fazer um comunicado para todo mundo e quer que o comunicado esteja na língua nativa das pessoas que trabalham em cada uma das sedes, né? Esse trabalho de tradução de linguagem em documentos, e-mails e assim por diante, hoje é feito com bastante eficácia e eficiência, né? Eficácia diz respeito à qualidade da tradução e eficiência em relação ao tempo que você leva para fazer as coisas, né? Eu acho que essa é uma aplicação bem bacana. Coisas nessa linha vão funcionar super bem, né? Em tech, traduzir texto para SQL, né? Então, há ainda uma preocupação grande no mercado de como é que eu treino as minhas massas para ter uma empresa mais data-driven, o pessoal precisa aprender SQL, a usar banco de dados, né? Para começo de conversa. Agora você já consegue, por exemplo, com ferramentas baseadas em modelos de linguagem, pegar um texto e traduzir aquilo numa linguagem SQL. Não vou garantir que vai ficar 100%, mas acho que é um bom começo, né? Sumarizar planilhas, né? Então, pegar uma planilha gigante com 200, 300 colunas de dados e pedir um sumário, né? Em português, né? Então, você tem uma tradução de uma quantidade árida de números em um formato amigável ao ser humano, que é em linguagem natural, né? Gerar prévias de código de programação, também é uma aplicação bem bacana, está sob controle porque o programador vai gerar um código inicial lá, isso vai auxiliar, vai ganhar eficiência, né? Você vai ter que digitar menos coisas, de repente o código que é gerado já é razoável, pode não estar otimizado, pode ter um bugzinho aqui, outro ali, conserta rapidamente, né? Eu acho que permite gerar um certo ganho de produtividade aqui, né? Redigir prévias de contrato, sempre revisado por advogados, né? Uma outra aplicação que tem ganhado bastante força, né? No mercado. E tudo isso vai gerar alguns impactos, né? Então, a gente vai ver cada vez mais automações baseadas em IA, vai aumentar, né? E, em particular, agora, nesse domínio que diz respeito a processamento de linguagem, né? Eu imagino que a gente vai ter um grande aumento de produtividade em algumas áreas do trabalho, né? Isso acho que é bem provável que vai acontecer, né? As pessoas têm falado muito também em impactos, digamos assim, mais negativos, perda de empregos, etc, etc. Eu acho que é possível, mas improvável nesse primeiro momento. A gente não sabe ainda ao certo quais são, de fato, as capacidades desses modelos. A gente está começando a testar. Eu acho que as surpresas negativas ainda não começaram a aparecer, mas elas vão aparecer. Não que eu estou torcendo, mas é natural, por conta até do próprio relatório técnico das pessoas que estão construindo esses modelos, os cientistas que trabalham na área, né, têm preocupações em relação a isso. Então, é provável que em algum momento a gente comece a entender melhor quais são os pontos fortes e os pontos fracos, né, desses modelos de linguagem. E bastante discussão sobre segurança de dados, regulamentação. A Europa acho que está na frente em relação a isso, né? Estão discutindo regulamentação de inteligência artificial. Aqui no Brasil, a gente não vê nenhum movimento nessa linha ainda, aparentemente, né? A gente estava começando a se dar quase por satisfeito com a Lei Geral de Proteção de Dados, e agora a gente tem que se preocupar com inteligência artificial, que é bem mais complexo do que se preocupar só com dados, né? Então, basicamente é isso, para a gente ter um tempinho aqui para fazer perguntas e respostas. Agradeço mais uma vez aí pela presença de todos. Obrigado mais uma vez, Léo, pelo convite, e estou à disposição aí para responder as perguntas que vocês têm.
Excelente, Eduardo. Muito bom, cara. Chegaram algumas perguntas aqui pelo chat, mas, gente, fica à vontade, tá? Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, por favor, fique à vontade aqui. Eu vou tentar, acho que recebi aqui, fazer um compilado, juntar algumas ideias aqui comuns. Mas acho que a primeira pergunta diz respeito justamente a esse último tema que você falou, Eduardo, da questão de segurança de informação, né? E, quer dizer, a questão da brecha de segurança, pelo que eu entendi também, ele está relacionado à informação que é adicionada pelo usuário ao chat GPT, né? Quer dizer, é o usuário, a brecha de segurança está na utilização de uma informação que o usuário deu ao chat GPT e aquela informação pode ser utilizada em algum momento, né, posteriormente. É por aí? É por aí, porque assim, eu sempre digo o seguinte, a gente não ganha nada de graça nessa vida, né? Então, se eles estão oferecendo a ferramenta para a gente brincar, para a gente testar e assim por diante, né? Deve ter algumas motivações para fazer isso. Eu imagino que uma delas seja exatamente essa. Por quê? Você, para ter para você ter uma conversa legal, digamos assim, com o chat, né? Para você tirar o que ele pode te oferecer de melhor, você tem que em linhas gerais, né? Conversar com ele. Então, oferecer contexto. Ele funciona melhor quando você dá um contexto, você explica um pouquinho, depois faz a pergunta ou pede para ele fazer algo. Quando você realiza essa atividade, né? Quando você começa a colocar um pouquinho de contexto, você começa a se arriscar, porque você está dando dados para ele, certo? Aí você vai lá dar o contexto e ele te dá a resposta. Daí vocês devem ter reparado que tem um joinha eu não gostei, assim, no canto direito ali, certo? Então, ali você já está ajudando a treinar o modelo, né? O modelo está aprendendo se a resposta foi satisfatória, não foi, e ele vai aprendendo que para aquele tipo de contexto, aquele tipo de resposta é apropriado. Então, imagina o seguinte, que você vai lá, Léo, e faz uma pergunta bem específica do teu mercado aí, de atuação, colocando alguns dados sensíveis, etc, etc, né? E depois dá um joinha para a resposta, gostei. Aí depois, na sequência, uma situação hipotética aqui, improvável de acontecer, mas enfim, há um risco, certo? Vem um colega teu de uma outra empresa e faz uma pergunta parecida, daqui uma semana, 2 semanas, o modelo já foi retreinado, ele aprendeu que para uma situação parecida com essa, deveria dar uma resposta parecida com aquela, e aí na geração das palavras ele começa a colocar algumas coisas ali que eram do contexto da tua pergunta. Então, assim, tem um risco de você vazar a informação sem querer. Ela vai lá para o modelo, em algum momento o modelo gera as palavrinhas e aproveita aquilo que você gostou da tua resposta para colocar para outra pessoa, né? Então, estou exagerando um pouquinho, mas para vocês entenderem os potenciais riscos, né? É nessa linha. O Eduardo Flávio perguntou aqui, pediu aqui para você esclarecer um pouquinho mais o conceito do guardrail que você citou. O que significa guardrail? Na verdade, deixa eu explicar um pouquinho melhor até isso aí. O que a gente sabe hoje da parte técnica é que é impossível, digamos assim, guiar esses modelos de linguagem. A gente não tem técnicas confiáveis do ponto de vista científico para colocar esses guardrails, né? As defensas, né? As defensas da estrada, né? Para o carrinho não sair da estrada, né? Então, nessa linha de, eu sei que o modelo de linguagem vai, em algum momento, gerar linguagem tóxica, vai ser preconceituoso, vai gerar fatos que não correspondem à realidade. Gerar fatos, né? Estou falando gerar fatos, porque, na verdade, deveria gerar coisas, vamos falar assim, porque fatos são fatos, né? Inquestionáveis são dados, né? Mas ele vai gerar, vai confabular, né? Vai alucinar, etc, etc. E uma pergunta que as pessoas normalmente se fazem é, bom, mas será que eu não consigo guiar para que isso não aconteça? E o que os cientistas da área estão concluindo até agora, é que, assim, primeiro, apesar de ter esses modelos terem sido desenvolvidos com muita ciência, muita técnica, muito embasamento, alguns funcionamentos internos desses modelos ainda não são compreendidos, né? E, em particular, não se sabe como fazer de maneira confiável, tecnicamente, esse steering, direcionar o modelo de linguagem para ele se comportar bem, digamos assim, para ele ser um bom menino, certo? A gente não sabe tecnicamente como fazer isso, tá? Então, por isso que eu falei que é um desafio técnico, né? Você integrar isso com uma ferramenta existente, você já tem um chatbot funcionando com o teu cliente, e agora você quer turbinar ele com o ChatGPT. Só que como a gente não sabe como colocar os guardrails, né? As defensas, né? Para que o carro não saia da estrada, né? O carro autônomo não saia da estrada,
a gente não sabe como fazer o direcionamento das duas ferramentas trabalhando em conjunto também, certo? Então, essa é a dificuldade, tá? Eduardo, eu não sei se você ficará à vontade de descrever o evento que você descreveu para mim, mas fica à vontade, de repente, para usar um outro. Mas eu achei curioso o termo, quando a gente estava conversando antes, o termo alucinação, né? Aham. E aí eu te perguntei, mas que é? Como é que é essa alucinação? E você me deu um exemplo, até pessoal. Sim. Eu achei que foi bem ilustrativo. Não sei se eu Não, posso poderia compartilhar, sim, sem novamente. problema. Sem problema, né? Eu estava testando a ferramenta no sentido de gerar alguns textos a partir de coisas existentes, então dei bastante contexto para a ferramenta, para o ChatGPT em particular, e pedi para ele fazer uma biografia resumida minha. Falei, deixa eu ver como é que fica, né? Talvez fique melhor do que aquela que eu mesmo gerei para mim, né? E aí, o que aconteceu? Ele alucinou em vários pontos, aquele que chamou mais atenção foi que ele menciona, né, numa biografia executiva, que eu sou casado com a filha do meu orientador e tenho 2 filhos. E são 2 informações completamente erradas que ele não pode ter pego de lugar nenhum. Não existe isso em lugar nenhum, porque não tem nenhuma fundamentação. Eu não conheço a filha do meu orientador e só tenho uma filha com a minha esposa, né? Então, assim, da onde poderia ter vindo essa informação? Não tenho a menor ideia. Então, assim, ele alucina completamente. Então, ele quis preencher alguma coisa, foi por um caminho ali em que achou que aquilo seria uma informação bacana de inventar, né? Mas ele não sabe que está inventando, coitadinho, né? Ele não pode ser punido, né? Porque, de novo, é um papagaio, digamos assim, ele não cria nada novo, ele não pensa, mas o que ele consegue fazer? Ele consegue pegar grânulos de informação a partir dessa imensa base de textos que ele processou e aprendeu as frases, né? Ele consegue generalizar, ou seja, criar frases diferentes, sim, consegue, né? Frases que não estão no texto, ele consegue criar, sem dúvida. Ele consegue criar conhecimento novo? Não. Ele pode, digamos assim, fazer conexões entre coisas que já existem, etc., mas ele não vai inventar nada novo, etc., etc., porque ele foi treinado com base nos textos que foram gerados para fazer o aprendizado da ferramenta de Deep Learning, da rede neural profunda, né? Só que chega em alguns pontos em que ele vai por um caminho que ele é casado com, ele não tem a menor ideia, porque a minha esposa acho que não coloca muitos dados na internet, né? E provavelmente ele não conseguiu descobrir isso, né? E aí ele foi e achou que era provável, talvez, que eu era casado com a filha do meu orientador, né? E dali para frente foi um show de horror, né? Então, esse é o tipo de alucinação que pode aparecer, né? Coisas que não é assim, não estamos falando só de alucinação de coisas que existem nas bases textuais e que ele combinou, montou o leguinho ali de um jeito errado. Estamos falando de coisas que ele inventa mesmo, que não tem Inventou. dado nenhum em nenhum lugar e ele, porque ele vai gerando texto, né? O texto não é fato, para ele é texto. Tem surgido diariamente informações de novas aplicações de inteligência artificial, por exemplo, para criar, trazer uns exemplos aqui na cabeça, para criar um site, para criar apresentação, para construir um plano de negócios. Essas ferramentas, elas usam essa mesma tecnologia, o GPT, ele pode se desdobrar não só em texto, mas em, por exemplo, imagem também, é o mesmo contexto? Sim, vamos separar um pouco a conversa, mas a resposta é sim, tá? Então, primeiro, sempre que você tem alguma forma de interação com uma ferramenta dessas ditas inteligentes, né? Na forma de linguagem natural, você está descrevendo alguma coisa, pedindo para ele fazer alguma coisa a partir de linguagem, vai ter um grande modelo de linguagem que vai interpretar aquilo que você está colocando como contexto para gerar alguma coisa na sequência, né? Mas a mesma ferramenta, o mesmo tipo de rede neural que é, por exemplo, usada para gerar texto, não é exatamente o mesmo tipo de rede neural que é usado para gerar imagem, para gerar vídeo, para gerar áudio e assim por diante. Essas ferramentas de geração de imagem, vídeo, áudio, são também redes neurais profundas, são ferramentas de deep learning, mas são super bem adaptadas para aquele domínio. Então, fazendo uma analogia bem grosseira aqui, quando você treina um grande modelo de linguagem usando deep learning, você oferece como entrada linguagem natural e como saída linguagem natural também, né? Quando você treina apenas algo relacionado a imagens, você oferece imagens na entrada e imagens ou descrições na saída, por exemplo, certo? Tem algum grau de conexão entre essas coisas, e quando a gente combina daí
texto com imagem, vídeo, blá, 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 ou arte até, né? Atualmente, né? Tem ferramentas que geram arte automaticamente, né? Você dá uma descrição e ela gera uma pintura, por exemplo, alguma coisa nessa linha, né? Então, sim, você tem um grande modelo de linguagem, mas você tem outras coisas também, certo? Então, você tem outros tipos de representações matemáticas ali, que são outros truques matemáticos que são usados para aprender esses outros tipos de dados que também são não estruturados, né? Então, Deep Learning, em geral, funciona muito bem para dados não estruturados, que a gente fala, né? Que é dado de texto, de áudio, de imagem, de vídeo, assim por diante. Gente, obrigado pela participação aqui. Está chegando uma porção de perguntas. Só lamento que talvez a gente não consiga responder todas, mas eu vou seguir para uma próxima aqui, que está na fila aqui já há algum tempo. Peço desculpa, Érica, eu vi chegando aqui, não consegui ainda chegar na tua pergunta. A pergunta da Érica é a seguinte: os modelos de machine learning, ao usarem a distribuição de probabilidade, deixam de usar a tendência. No exemplo, o estudante abre o livro, entre parênteses, maior probabilidade, ou o notebook, melhor tendência atual. Ficou claro a pergunta da Érica? Ficou claro. Deixa eu entrar um pouquinho mais na parte técnica aqui e vou aproveitar para dar mais um granulozinho de informação para vocês. Na verdade, quando você faz a escolha da próxima palavra, em função das probabilidades de que cada palavra tem, a gente não escolhe simplesmente a mais provável, tá? Então, tem várias maneiras de se fazer isso, mas de maneira bem aproximada, eu diria que o que acontece é o seguinte: para todas as palavras que poderiam aparecer naquele contexto ali, aquelas que têm as maiores probabilidades, porque pensa assim, sei lá, pensa em português, tem 400.000 palavras no dicionário. Qualquer uma dessas 400.000 palavras deveria ter uma probabilidade de aparecer na tua frase. Pode ser super pequenininha, e normalmente as probabilidades são todas muito pequenas. Então, qual que é normalmente a técnica que é utilizada? Normalmente você usa as top 10, o top 20, top 5, e aí esse é um parâmetro que é ajustável e dependente do próprio aprendizado, etc, etc. Mas você não olha para todas, você olha só para as top K, digamos assim, top alguma coisa. Vamos dizer que é top 5. E mesmo nas top 5, você não pega de maior probabilidade, senão você não precisa fazer essa separação, né? Você pega essas top 5 e faz um sorteio entre elas. Mas não é um sorteio que despreza a probabilidade. Então, é como se você criasse uma roleta de cassino. Na roleta de cassino, as probabilidades de cair em qualquer uma das casinhas é igual. Se eu tenho agora 5 palavras e uma tem uma probabilidade de 30%, outra de 40%, que deu já 70%, e as outras 3 tem um peso são diferente na roleta ali. Tem um peso diferente na roleta. Então, você vai girar aquela roleta e vai cair provavelmente na palavra mais provável, mas talvez não. Tem uma chance de cair na segunda mais provável. Então, isso é utilizado até para calibrar o contexto e o algoritmo aprender, depois com o joinha ou não joinha, por exemplo, né? Para pegar a questão da tendência que ela falou, por exemplo, e também para gerar diversidade de texto, tá? Então, assim, de novo, né? Eu cometi vários deslizes técnicos hoje aqui nessa apresentação de 40 minutos, porque eu tive que priorizar a comunicação em detrimento de rigor técnico, né? Mas de maneira aproximada é mais ou menos isso que acontece, tá? Nessa pergunta da Érica, o texto termina com a seguinte pergunta do Luiz Ramos. Então, eu queria dar o crédito, talvez ao Luiz Ramos aí tenha tá bom, beleza. feito a pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, me parece que diretamente do Luiz Ramos: a inteligência artificial não pode, no futuro, limitar a evolução do conhecimento ao pasteurizar as informações com as que ele já conhece, e quando os usuários utilizarem retroalimentar a cadeia? Ficou claro para você? Quer que eu leia novamente? Ficou claro, sim. Eu acho que, vamos lá, por partes. É possível? Mas eu acho que é improvável. Por quê? Porque chegar nesse ponto em que ele descreve implica em a gente ter feito algumas escolhas, né? Em particular, assim, de pasteurizar conhecimento, eu acho que isso é função da escola, das universidades e assim por diante, né? A gente vai ter que encontrar uma maneira de não ficar refém dessas coisas, dessas ferramentas, porque senão, de fato, ninguém mais vai aprender nada, né? Na verdade, escola, universidade, não ensina a gente a pensar, né? Acho que o principal aprendizado que a gente tem na escola ou na universidade é aprender a pensar, na minha opinião. E isso os modelos de linguagem não conseguem ensinar para a gente ainda, né? Então, a gente tem essa opção
de não ficar refém dessas coisas. Eu acho que é uma ferramenta complementar para o ensino-aprendizagem, sim, acho que pode auxiliar, até para gerar texto, a gente ser crítico, falar, isso aqui não é verdadeiro e assim por diante, mas claro, se a gente partir para um extremo de confiar cegamente nos textos que são gerados, etc., e adotar aquilo como se fossem livros de história não tendenciosos, né? Porque assim, vamos também colocar um tempero aqui de sal, né, na conversa, né? As coisas que estão em livros de história também a gente não pode levar ao pé da letra, né? A história sempre é escrita pelos vencedores e, enfim, cada um tempera do jeito que quer e descreve o fato do jeito que... Os fatos são os fatos, beleza, mas a interpretação dos fatos a gente sabe que tem alguma margem. E isso nos modelos de linguagem aparece também, isso não é digamos assim, um pecado cometido pelos modelos de linguagem. Eles aprendem a partir dos textos gerados por seres humanos. E eu sempre digo o seguinte: você quer criticar o viés, a linguagem tóxica, etc, etc, etc. Tadinha da rede neural, ela não consegue fazer julgamento de valor, julgamentos éticos, não faz isso. Ela pegou o que estava no texto, se no texto tinha linguagem tóxica, tinha preconceito, tinha não sei o quê, ela aprendeu aquilo. Quem gerou aquilo? Nós, seres humanos, nós somos os culpados, somos os principais culpados. Está no dado, né? Então, eu acho que nessa linha aí de pasteurizar conhecimento e tal, a gente consegue impor aqui os nossos próprios guardrails como sociedade, né? Como sociedade, vai exigir uma certa educação, etc. Então, hoje, por exemplo, eu vejo assim grandes riscos, hoje, né? De crianças que estão aprendendo a escrever, tem que fazer a redação para a professora, entregar a tarefinha de final de semana, ela talvez vai descobrir que o ChatGPT faz a redação para ela, né? Imprime aquilo e vai brincar, vai fazer outra coisa, vai jogar videogame, bababá, certo? Como é que o professor vai descobrir que a redação foi feita pelo ChatGPT? Só se tiver uma alucinação muito grosseira ali. Ou ele vai perceber porque está muito bem escrito. Deixa eu pegar o gancho nesse ponto, talvez você responder, considerando o tempo aqui, a última pergunta. Eu queria, não sei nem se é uma pergunta, mas eu queria ouvir tua opinião. Esse tema que eu vou falar agora está aqui numa das perguntas, faz referência a algumas coisas que você acabou de falar, e é uma curiosidade que eu vi também recentemente, né? Sobre a existência de detectores agora, né? Existem detectores, ou existiriam detectores aí de, por exemplo, textos criados pelo ChatGPT ou Sim. LLM. Isso é fato? Sim, é fato. Eu não vou me lembrar o nome do pesquisador agora, mas acho que é de Stanford, tá? Tem um grupo ali, acho que até do professor Manning, se não me falha a memória, que conseguiram, de certa maneira, estimar uma probabilidade de que o texto foi gerado por uma ferramenta automática usando o Império Contra-Ataca, digamos assim, certo? É mais ou menos nessa linha, né? Pegar um modelo de linguagem para tentar descobrir se o texto gerado foi gerado por um outro modelo de linguagem. Mas é pesquisa acadêmica ainda, tá? Eu acho que vai demorar um tempo para chegar no mercado, né? Gente, olha, eu vou, infelizmente, dividir aqui com o Eduardo a última questão. Já antecipo meus agradecimentos a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que participou pelo chat. Como eu disse no início, esse webinar foi gravado, então quem tiver interesse, a gente vai ficar contente em compartilhar. Vamos encontrar também uma forma aí de disponibilizá-lo de uma maneira mais simples, mas desde já coloco aí essa opção de dividir com quem tiver interesse o conteúdo dessa conversa. E deixo aqui uma questão até um pouquinho mais ampla aqui do Marcelo, que coloca o seguinte: se fala muito sobre os riscos da inteligência artificial afetar, então, o desenvolvimento da própria raça humana. Como é que você vê esse tema, Eduardo? Eu diria assim, a resposta mais honesta é não sei, tá? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que é possível, mas improvável com a informação que eu tenho hoje, certo? Eu acho que não estou naquela linha dos entusiastas achando que a inteligência artificial vai resolver nossos problemas, porque eu acho que o avanço tecnológico é mais rápido do que o que a gente consegue fazer em termos de adaptação como sociedade. Então, eu acho sim que a gente vai passar por alguns percalços aí nos próximos anos, algumas profissões em particular, né? Tradutores, por exemplo, eu acho que estão super arriscados, porque os modelos conseguem fazer tradução escrita, tradução falada, a qualidade é excelente, então algumas profissões nitidamente vão ter dificuldades para se justificarem, né, em termos de propósito e tal, né? Espero que os consultores
não sejam ameaçados, né? Mas eu também não estou no outro extremo em que a gente acha que vai dar tudo errado, nem que vai dar tudo certo, digamos assim. Eu estou ainda naquela de consigo identificar o potencial das ferramentas para aumentar a produtividade em várias áreas, por exemplo. Como acadêmico agora, usando só o chapéu acadêmico, é incrível assim, a evolução que esses modelos tiveram nos últimos 10 anos, né? Eu lembro que quando eu estudava redes neurais lá em 96, comecei a estudar esse assunto, a gente era tipo patinho feio, né? Quem estudava inteligência artificial na época era mal visto, porque a inteligência artificial já tinha... os pesquisadores de inteligência artificial já tinham prometido entregar coisas maravilhosas na década de 80, comecinho da década de 90, mas não veio nada, começou a chegar agora, 30, 40 anos depois, digamos assim, das promessas. Então, eu peguei uma fase ali que era estava passando o que a gente chama de inverno da inteligência artificial, que todo mundo ficou desacreditado, esse negócio não funciona, etc, etc, né? Aí, década de 90, a gente só era visto como buchiteiro, não era ainda completamente desacreditado, mas falar essas coisas ainda não funcionaram, vocês têm que provar o valor. E agora a evolução foi incrível, né? Assim, tanto é que chama a atenção de toda a sociedade, né? Eu lembro, assim, quando eu terminei mestrado em 98 e doutorado em 2001, estudando redes neurais, eu evitava falar do tema da minha tese, porque no bar, principalmente, ou em churrasco de família, que é super difícil de explicar. Hoje em dia está super fácil, a gente fala, o ChatGPT é inteligência artificial, as pessoas já sabem, então fala, pô, você estudou esse negócio, que bacana, tal. Então, hoje é glamuroso, assim, né, tal. Então, do ponto de vista acadêmico, assim, é incrível. Se eu tivesse só com o chapéu acadêmico, eu estaria super animado, né? Como alguém que trabalha no mercado, eu vejo bastante risco para essas coisas, então acho que a gente corre um risco de ver nos próximos meses aí Top Failures in AI, né? Um filme que talvez vai sair em algum cinema aí, né? Porque muita gente vai capotar. Mas, assim, em geral, né, eu acho que, como tudo na vida, né, toda inovação, né, vai trazer vantagens e vai trazer desvantagens. Alguns vão ser mais impactados, outros menos. A gente, como sociedade, talvez vai ter que fazer uma discussão mais séria de como apoiar as pessoas que não vão conseguir se adaptar no ritmo que essas evoluções tecnológicas estão impondo, né? Mas não vejo ainda assim nenhum risco de uma tragédia nos próximos anos ou algo nessa linha, tá? Acho que a gente vai ter tempo, se a gente tiver iniciativa, de se adaptar. Eduardo, fica o convite aqui antecipado para a gente conversar mais sobre esse tópico, né? O quanto a inteligência artificial ela pode afetar a sociedade de uma maneira mais ampla, e um outro tema que, para a gente, como empresa que atua e navega no mundo dos negócios, do trabalho também, eu acho que é um outro tema que seria interessante, é como a inteligência artificial pode efetivamente afetar esse mundo, o mundo dos negócios, na geração de novas oportunidades, de repente, destruição ou corrosão de outras e assim por diante, como sempre foi, mas, de repente, com o cenário atual, com as informações que a gente tem atualmente aí sobre inteligência artificial, acho que, imagino, e já antecipo um pouco de uma opinião, acho que ainda vai ser um exercício bastante teórico, prospectivo, né? Acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Vejo pessoalmente aí que a gente está no início aí, de repente, de uma trajetória que vai se tornar ainda mais impactante, mais rápido. Mas, enfim, eu acho que já na minha opinião, aqui um tema relevante para ser discutido, para ser debatido. Então, fica aí o meu convite para você para um próximo evento. Fica o convite para todo mundo que está aqui também participar dessa nova conversa que eu estou sugerindo aqui. E deixo novamente, Eduardo, meus agradecimentos em nome da Boyden, a sua participação. Agradeço a Érica também pelo todo o suporte aí sobre o evento e, essencialmente, agradeço aí todo mundo que participou, que teve interesse em estar aqui conversando com a gente. Muito, muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Léo, pelo convite, Érica, pelo apoio aí. Bom dia para todos vocês. Até a próxima.